Capítulo 12. Vale a pena orar? Bom dia, Senhor Jesus. Obrigado por mais uma manhã. Agradeço por tudo que tem feito em minha vida até agora. Peço que nos abençoe essa semana, pois teremos muitos compromissos e shows. Assim, peço suas bênçãos sobre nós. Peço também que me ajude a carregar minha cruz. Assim, peço suas bênçãos sobre nós. Peço também que me ajude a carregar minha cruz, pois sei que a caminhada não será fácil. Em nome de Jesus, amém. Essa foi a minha oração naquela manhã chuvosa de terça-feira. A semana foi realmente uma bênção e, na noite de sábado, faríamos um show em Salvador. Nós iríamos nos apresentar em uma grande e conhecida igreja. Enquanto os nossos músicos preparavam seus instrumentos, notei que Jonas não estava junto dos demais. Então, me levantei e perguntei a Felipe se ele sabia onde o rapaz estava. Felipe me respondeu apontando com as baquetas em direção às cadeiras do santuário. Quando me aproximei, vi Jonas de joelhos a orar. De fato, esse menino não é normal, pensei. Começamos a tocar nossas músicas quando nos foi dada a oportunidade e percebi que a igreja estava muito fria e indiferente, como se estivesse em um espetáculo de orquestra sinfônica. Por mais que eu tentasse interagir, eles continuavam como pedras de gelo. Não interagiam, não batiam palmas, nem glorificavam. No intervalo de uma música para outra, Jonas me chamou no canto e sussurrou em meu ouvido. Na próxima música nós vamos parar de tocar depois do refrão. Em seguida, você pedirá que eles cantem a capela. Após o canto, você fará uma oração com eles. Oração? Eu não vejo a necessidade de orar. Não viemos aqui para isso, respondi incrédulo. Faça isso, Marcos. Eles precisam de oração. Conforme combinado, depois do refrão, os músicos pararam de tocar e eu pedi que a igreja continuasse a capela. O resultado, porém, não foi satisfatório. Ao olhar para trás, vi Jonas me dizer de longe: ore. Um pouco contrariado, comecei a orar pela igreja, sem nem saber o que dizer. Falei sobre perdão, misericórdia e salvação, mas nem sei o porquê. Eu estava tão nervoso com a situação que não conseguia pensar direito. As palavras que me vieram à boca eram de perdão e salvação. Quando terminei, notamos que todos concordaram conosco. Houve adoração, gritos e lágrimas. Cantamos mais 2 músicas e a igreja ficou mais à vontade para adorar. Após o término do culto, um jovem veio nos procurar agradecendo pelo milagre que Deus havia operado em sua vida através de nós. E eu dei atenção a ele, ao contrário do que costumava fazer, porque eu não gostava de ficar ali jogando conversa fora não. No entanto, eu aprendi a ser um pouco mais humilde e dar mais atenção ao meu público ficando até o final do culto. E eu não preciso falar quem me inspirou nessa mudança, né? Exatamente, foi Jonas. Milagre? Hoje? Mas que tipo de milagre? Questionei sem acreditar nas palavras do jovem, pensando que ele dizia isso apenas para nos bajular. Eu vim aqui nessa igreja apenas para conhecer o Senhor pessoalmente, pois sou seu fã. Aliás, seria meu último desejo antes de me suicidar, o jovem revelou. Se suicidar? Rapaz, você não diga isso nem de brincadeira. Olha que Jesus pode levar isso a sério, hein? Sorri. Eu não tô brincando. Percebi que o semblante dele estava sério. Ele não estava mesmo de brincadeira. Imediatamente eu me sentei com o jovem no banco da igreja e perguntei: tá, mas por que você queria tirar sua vida? Aliás, por que mudou de ideia? Peço que você não conte nada pra ninguém que eu vou compartilhar com você, tudo bem? Sim, tudo bem, respondi preocupado. Bom, já faz alguns meses que percebi que Lili, a ministra de louvor da nossa igreja, estava apaixonada pelo pastor auxiliar. Quando a questionei, ela confirmou sentir uma atração muito forte pelo pastor e revelou seu desejo de se relacionar com ele, embora soubesse que, além de tudo, o rapaz é casado. Em vez de eu repreendê-la, dei força para Lili seduzi-lo e convencê-lo a sair com ela. Eu aconselhei e torci para que conseguisse o que queria. Após muito trabalho e persistência, ele se entregou ao poder da sedução de Lili e os dois se relacionaram por alguns meses, até que um membro da igreja descobriu o caso e os entregou para a mulher do pastor. Na verdade, eu fui usado para destruir o casamento de um homem de Deus. A mulher perdoou o pastor e ambos estão em um período de recuperação e disciplina na igreja.
Jalili saiu da congregação e se afundou de vez no pecado sexual. Depois desse episódio, nossa igreja ficou com o nome sujo na cidade. Dos membros que não nos abandonaram, a maioria desacreditou da denominação, dos pastores, do presidente e até da fé. Eu fui o principal responsável por tudo isso. A dor da culpa me fez sair da igreja, abandonar a fé e, até ontem, desejar acabar com a minha vida. O jovem estava em prantos e eu escutei atentamente. Após a pausa, ele continuou. E quando o Senhor começou a orar e ministrar perdão e salvação, senti algo extraordinário dentro de mim. Pude sentir o perdão de Jesus em minha vida, sabe? Fui fortemente tocado pela presença de Deus nesse lugar e me fez decidir voltar a viver. Sinto que devo continuar minha caminhada e me retratar com Lili, com a família do pastor e com a igreja. Farei isso a fim de não perder a minha coroa. Muito obrigado por tudo, Marcos. Disse enquanto me abraçava para se despedir. Fiquei estarrecido e sem palavras, porém muito alegre por ter sido bênção na vida daquele jovem. E tudo porque orei. Mas por que Jonas me sugeriu que orasse? Como é que ele sabia que a igreja precisava de oração sem conhecer a sua história? Por que não consegui perceber o que Jonas percebeu? Essas e outras dúvidas vagavam dentro da minha cabeça após o episódio daquela noite. No hotel, antes de dormir, liguei para Jonas a fim de conversarmos sobre o ocorrido, ao que ele novamente se recusou, dizendo que precisava orar naquele momento. Fiquei muito irritado como da última vez, porém pensei, será esse o segredo do sucesso de Jonas? A oração? Amanhã eu vou questionar ele a respeito. No dia seguinte, o grupo saiu para tomar café da manhã. Chamei Jonas à parte e o questionei sobre o motivo de se recusar a conversar comigo para orar. No entanto, fui surpreendido com a seguinte pergunta. Marcos, você ora? Mas é claro que eu oro. Pelo menos umas 4 vezes por dia. Bom, pela manhã ao acordar, antes de almoçar, antes de jantar e antes de dormir. Além das orações de domingo na igreja, claro. Respondi imediatamente. Não, eu não me refiro a esse tipo de oração, disse Jonas com um leve sorriso no rosto. Quero saber quanto tempo você dedica exclusivamente para falar com Deus. Ainda não entendi sua pergunta, Jonas. Existem algumas coisas que você precisa aprender sobre oração, Marcos. Após o almoço falaremos melhor sobre o assunto. Ele avisou enquanto passava margarina no pão. No horário programado, fui até o quarto de Jonas para conversarmos. Ainda não consegui compreender o que você quis dizer com separar um tempo para Deus. Já não é o bastante dedicar minha vida exclusivamente a cantar músicas que falam de Jesus? O que mais Deus quer de mim? Você conhece a história de Daniel? Jonas, que estava com a Bíblia aberta em mãos, quis saber. Sim, conheço, claro. Quem não conhece a famosa história de Daniel na fornalha de fogo ardente e na cova dos leões? Falei firmemente. Jonas caiu na gargalhada e exclamou. Não, Marcos. Daniel não foi jogado na fornalha de fogo ardente, não. Mas sim seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. A história se encontra no livro de Daniel. Já que você conhece alguma coisa, não precisa falar que Daniel foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento e que, além desse famoso livramento, foi poderosamente usado por Deus para interpretar sonhos e ter visões, além de ser uma das principais autoridades do império da época. Em resumo, ele foi um homem de sucesso profissional, ministerial e principalmente espiritual. No entanto, existe um detalhe pouco falado de sua história. Na verdade, o que realmente levou um exilado judeu a ser um poderoso presidente persa foi uma vida de oração. Realmente, acho que nunca ouvi falar disso. Bom, por favor, Jonas, me conte o que levou Daniel ao sucesso. Como a oração fez tudo isso com ele? Eu estava muito ansioso. Acho que o capítulo 6 de Daniel irá responder todas as suas dúvidas. Pareceu bem a Dário construir sobre o reino 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, a fim de que esses sátrapas lhe dessem conta e que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel sobrepujava a estes presidentes e aos sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Nisso, o presidente e os sátrapas
Procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou falta alguma, porque ele era fiel, e não acharam nele defeito algum ou erro nem falha. Pelo que esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra esse Daniel, a menos que a procuremos no que diz respeito à lei do seu Deus. Então, os presidentes e sátrapas foram junto ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordam em que o rei deveria baixar um decreto e publicar um respectivo interdito que qualquer um que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer deus ou qualquer homem, exceto a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, estabelece o interdito e assina o edital para que não seja mudado e não se pode revogar. Em virtude disso, o rei Dário assinou o edital e o interdito. Quando Daniel soube que o edital estava assinado, entrou em sua casa, no seu quarto de cima, onde estavam abertas as portas que davam para o lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Após a leitura, Jonas continuou: primeiro fato a se observar é que Daniel, naquela ocasião, já era um dos 3 presidentes persas que tinham por objetivo liderar os 120 governadores. Daniel, porém, não era mais um presidente, mas era o líder de todos. Acima de Daniel, somente o rei. O sucesso de Daniel incomodou tantos outros presidentes e governadores, ou seja, os sátrapas, e o rapaz foi perseguido. A fidelidade e integridade de Daniel faziam seus opositores não encontrarem motivo para acusá-lo, mas ele acabou caindo em uma boa armadilha e encontraram seu ponto fraco, a oração. Assim, conseguiram convencer o rei a emitir um decreto que proibia todo tipo de oração a qualquer deus durante 30 dias. Mas como Daniel foi descoberto? Como seus inimigos souberam que ele continuava orando? Nossas orações podem ser feitas em segredo, conforme nos ensinou Jesus, não é verdade? Verdade, Marcos. No entanto, Daniel decidiu não mudar sua rotina de oração por causa de nada nem de ninguém. Os judeus tinham o costume de orar 3 vezes por dia de joelhos de frente para o templo de Jerusalém. Esse momento era sagrado, já que, após a leitura da Torá, a Bíblia da época, eles adoravam, agradeciam e intercediam por sua nação. Note que, no final do verso 10, a Bíblia deixa claro que Daniel continuava a orar como de costume, ou seja, a oração fazia parte ativamente da vida dele desde muito cedo. E o que mais me chama a atenção é o fato de Daniel encontrar tempo para Deus em oração, sendo ele o principal presidente. Imagino que alguém com essa função deveria ter muitos compromissos, viagens e problemas para resolver. Nunca ouvi essa particularidade da vida de Daniel. Realmente, como ele conseguia fazer sobrar tempo para Deus? Questionei. Esse é o X da questão, Marcos. Daniel não dava sobras para Deus. Ele não esperava sobrar tempo para orar, como fazemos na maioria das vezes. A palavra-chave era prioridade. Daniel tinha a oração como prioridade em seu ministério, em seu trabalho e em sua vida. Para ele, não havia compromisso importante o suficiente que o fizesse mudar sua rotina de oração. Na agenda dele havia sempre 3 compromissos diários fixos. Deus. Ah, sim. Então agora eu compreendo porque você não quis falar comigo ontem para orar, né? Disse aliviado. Tento me espelhar em Daniel, separando um tempo exclusivo para Deus todos os dias. Eu medito em sua palavra, adoro com hinos e louvores e faço minhas orações e intercessões. Faço de tudo para priorizar esse momento, embora seja muito difícil devido à correria do dia a dia. Daniel era um homem determinado. Desde jovem, decidiu não se contaminar com o que o palácio tinha de bom para oferecer. Como recompensa, tinha a presença de Deus como forma de revelações de sonhos e visões. Em outras palavras, escolheu carregar a cruz. Com a idade avançada, permaneceu fiel em suas orações, mesmo sabendo que lhe custaria a vida. Consequência disso,
milagre sobrenatural. Em outras palavras, Daniel decidiu novamente carregar sua cruz, explicou. Decisão é a palavra-chave para carregar a cruz, não é verdade? Para carregar a cruz, sim. Mas para permanecer com ela nos ombros, a melhor maneira é viver uma vida de oração. Assim, Deus lhe dará a força diária que você precisa para carregar sua cruz. Lembre-se da oração dominical. Jesus agradece pelo pão nosso de cada dia. Jesus pediu pelo pão de hoje. Mas e o pão de amanhã? Quando chegar o amanhã, devemos pedir novamente oração. Sabe quanto tempo durava o maná que Deus dava ao povo no deserto? Apenas um dia. Se ele fosse guardado para o dia seguinte, estragava. Ou seja, a provisão de Deus era diária. Logo, a oração também deve ser diária e constante. Então, sugiro fazer o mesmo. Separe um tempo exclusivo para Deus. Além daquelas orações metódicas que fazemos antes das refeições ou antes de dormir, Jesus deseja se relacionar intimamente conosco. E esse relacionamento é feito com a oração. Orar é falar, conversar com Ele. Fale do que você precisa, o que sente, o que pensa. Peça para os seus familiares e amigos. Ore sem cessar para não cair em tentação. Acho que esse clipe pode explicar melhor o que quis dizer. Disse Jonas me mostrando um vídeo pelo celular. Quantas vezes, meu Senhor, te entreguei o que restou. Com um coração cansado eu te adorei. Com a vida apertada, minhas coisas programadas, com minhas prioridades me afastei. Numa correria dessas, pode até acontecer, da família que a gente ama esquecer. Foi buscando os teus planos que me recordei dos anos que o homem te adorava só pelo prazer de te adorar. Quero voltar para os teus braços e viver tudo de novo. Priorizar teu coração. Não abro mão da nossa comunhão. Nada justifica uma vida assim. Eu não posso ser feliz se o Senhor não estiver em mim. Vem, Senhor, assumir o primeiro lugar. Minha prioridade é te buscar acima de tudo que há. Eu não quero vaidade, para chegar no fim da idade, ter aproveitado o mundo e pouco te provei. Quero perfumar o céu na fragrância do louvor. Quero revelar em minhas palavras o teu sabor. Construir em minha casa uma sala para nós dois. Coisas que eu necessito ficam para depois. Eu só quero te adorar, por inteiro te adorar. Não vou mais te entregar o tempo que sobrar. Aqui estou, quero voltar para os teus braços e viver tudo de novo. Priorizar o teu coração. Não abro mão da nossa comunhão. Nada justifica uma vida assim. Eu não posso ser feliz se o Senhor não estiver em mim. Chorei copiosamente. Mas como que eu vou me relacionar com alguém que eu não posso ver nem ouvir? Na teoria, tudo é muito belo, mas na prática, Jonas, não é tão simples assim. Exclamei confuso e um pouco descrente. Após a minha pergunta, Jonas abriu a Bíblia e leu. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro ajudador, para que fiqueis convosco para sempre, a saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei a vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Estas coisas vos tenho falado, estando ainda convosco, mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu tenho vos dito. João 14, verso 15 ao 26. Certamente, os discípulos ficaram muito assustados com as declarações de Jesus sobre sua morte e pensavam em como seria a vida deles quando ele se fosse. Mas Jesus deixou bem claro que eles nunca estariam sozinhos, prometendo enviar o Espírito Santo logo após a sua volta para Deus. Assim, esse relacionamento seria mais profundo,
pois ele passaria a habitar dentro de nós na pessoa do Espírito Santo. Jonas concluiu: agora fiquei mais confuso do que antes. Como um Deus tão grande poderia habitar num corpo tão pecaminoso quanto o meu? E como eu me comunicaria com ele? Novamente Jonas abriu a Bíblia e leu o seguinte: fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está entre vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque fostes comprada por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. 1 Coríntios capítulo 6, verso 18. Entenda que, quando optamos por negar a nós mesmos, decidimos renunciar à nossa vida. Assim, nossa vida não pertence a nós, mas a Jesus, que nos comprou por um alto preço. Ele passa a habitar dentro de nós, em espírito, e anseia por se relacionar conosco, e não apenas por ouvir nossos problemas ou reclamações. Ele quer dialogar como se fosse uma pessoa, porque ele é real. Lembre-se de que Jesus ressuscitou e está vivo entre nós na pessoa do Espírito Santo. A oração é um diálogo em que ele pode responder a nós e falar conosco. Ele quer ser nosso amigo e pode ser nosso melhor amigo. Entendeu agora? Acho que sim, Jonas. Não tenho muita certeza, mas vou tentar colocar a oração em prática. E o que eu tenho que fazer para ter Jesus dentro de mim? Basta convidá-lo. Peça a ele oração e apenas creia. Jesus disse que está à porta e nela bate. Ele entrará apenas se você abrir, diferentemente do diabo, que entra sem permissão para nos matar, roubar e destruir. Jonas finalizou enquanto eu me retirava para retornar ao meu quarto. À medida que as coisas se encaixavam, eu ficava mais confuso. Vale a pena me relacionar com Jesus e carregar minha cruz? Eu ainda não tinha certeza.